Meu nome é Sara, e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Eu não consegui um dormitório no campus depois do primeiro ano e acabei lutando bastante para encontrar uma moradia fora da universidade. No fim das contas, consegui um lugar em uma cooperativa estudantil, uma comunidade de 3 casas perto do campus. Não era a melhor opção, mas era barata e eu não tinha muita escolha. A maioria dos moradores eram estudantes jovens como eu, mas havia algumas abordagens. Alguns ex-alunos que nunca tiveram realmente na cidade, algumas pessoas mais velhas que simplesmente gostavam do estilo de vida da comunidade. No geral, era um ambiente tranquilo, ou pelo menos deveria ser. Minha casa escondida bem ao lado de uma residência abandonada, uma estrutura velha e escura que sempre parecia me observar. Ninguém morava ali, ou pelo menos era o que eu pensava. Na primeira semana morando ali, notei um padrão estranho. Todas as noites, por volta das 3h15 da manhã, eu ouvia batidas. 3 curtas, uma longa, sempre vindo do porão da casa ao lado. No começo, tentei ignorar. Talvez fosse algum encanamento velho, algum animal preso lá dentro. Mas então, certa noite, enquanto voltava para casa, vi algo pela janela do porão. Foi rápido, quase como um flash. Mas eu juro que vi um rosto pálido me observando da escuridão. O pior de tudo, a casa estava concluída vazia há mais de 30 anos. No dia seguinte, mencionei isso para um dos meus vizinhos, um cara mais velho chamado Dan, que morava ali há um tempo. Quando quis sobre a casa, ele simplesmente ficou claro. Cara, ninguém mora ali. O antigo dono desapareceu. A polícia nunca encontrou o corpo dele. Aquilo me arrepiou, mas tentei não pensar muito. Até que naquela noite, às 3h15 da manhã, as batidas voltaram. Dessa vez, mais fortes, mais insistentes. E então, uma voz sussurrada do lado de fora, da minha janela. Me ajude, por favor. Meu coração quase parou. A voz vinha do porão da casa ao lado. Mas como? Se ninguém morava lá? Corri para chamar a polícia. Quando chegaram, arrombaram a porta do porão e desceram. O que encontrei foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Lá dentro, havia um colchão velho, um prato com restos de comida. Haja o mais aterrorizante. Uma série de marcas riscadas na parede, como se alguém estivesse contando os dias ali dentro. Mas então, um dos policiais específicos, eles encontraram ossos humanos enterrados no chão do porão. Após a análise, forense ficou confirmado. Eram do antigo dono da casa. Mas se ele estava morto há anos, quem batia na janela todas as noites? Eu me mudei na semana seguinte. Nunca mais olhei para trás. Mas até hoje, às vezes, acordo exatamente às 3h15 da manhã. E juro que, por um breve momento, ainda ouço as batidas. Meu nome é Eduardo. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu morava sozinho em um prédio velho no centro da cidade. O aluguel era barato e o lugar, apesar de decadente, era conveniente para o meu trabalho. O prédio tinha um ar estranho, corredores escuros, paredes rachadas e aquele silêncio opressor que parecia engolque, parecia engolir tudo. Mas eu nunca fui do tipo que se incomodava com essas coisas, até que comecei a perceber algo errado. Meu apartamento era o 402 e o apartamento ao lado, o 403, ficou vazio há anos. O porteiro me disse que ninguém morava lá desde que o último inquilino morreu. Ele não me deu muitos detalhes, apenas disse algo que me fez rir na hora. Se ouvir algo vindo de lá, ignore. No começo, eu ignorei mesmo, mas não demorou muito para que as coisas ficassem estranhas. Certa noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi algo vindo da parede que dividia meu apartamento do 403. Eram sombra, fracos no começo, depois mais fortes, como se alguém estivesse passando, as unhas na parede. Pensei que fosse um rato ou algum problema no encanamento, mas então, os resultados chegaram a formar um padrão. 3 riscos curtos, 2 longos, como um código. Depois veio a pior parte. Alguém começou a sussurrar. Minha TV estava desligada e eu tinha certeza de que estava sozinha, mas os sussurros vinham de dentro da parede. E então, em meio ao murmúrio,
uma voz rouca e distorcida disse algo que me fez congelar. Por que você entrou? Saí da cama imediatamente e pressionei a orelha contra a parede. O silêncio voltou. Nenhuma voz, nenhum arranhão. Apenas um silêncio pesado, quase sufocante. Fiquei ali por um tempo, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. Mas então, a maçaneta da minha porta começou a girar. Alguém estava tentando entrar no meu apartamento. Pulei para trás, o coração martelando no peito. O trinco segurou a porta fechada, mas a maçaneta girava cada vez mais forte. Seguro minha respiração. A única coisa que me separava do que quer que fosse aquilo era um pedaço fino de madeira. E então, parou. A porta ficou imóvel. O silêncio voltou. Esperei alguns minutos antes de criar coragem para olhar pelo olho mágico da porta. Mas quando olhei, não havia ninguém lá. Ou melhor, quase ninguém. Porque a porta do 403, aquela que deveria estar fechada há anos, estava entreaberta. E lá dentro, no escuro absoluto, 2 olhos me observavam. Meu corpo inteiro ficou gelado. As pupilas eram tão escuras que deixavam buracos sem fim. Não havia rosto, só os olhos. Eu cambaleei para trás, fechei a porta com toda a força e tranquei com todas as trancas possíveis. Passei a noite acordada, segurando uma faca, esperando qualquer barulho. Na manhã seguinte, corri até o zelador e exigi que ele me dissesse o que diabos estava acontecendo com aquele apartamento. Ele suspirou como se estivesse cansado de explicar. O último morador desapareceu. Ele trancou a porta por dentro e quando a polícia a arrombou, não havia ninguém lá, só as paredes cheias de sombra. Eu estava prestes a surtar. Perguntei quem eram os donos do apartamento e quem poderia estar entrando lá agora. Ele balançou a cabeça. Ninguém tem a chave do 403. Meu estômago revirou. Naquela noite, decidi que não ficaria ali nem mais um segundo. Peguei minhas malas e fui dormir, na casa de um amigo. Mas antes de sair, olhei pelo olho mágico uma última vez. A porta do 403 estava escancarada agora. E no meio do apartamento, havia pegadas sujas de poeira saindo de lá, direto para a minha porta. Eu me mudei no dia seguinte, mas o prédio continua lá. O apartamento 403 ainda está vazio. E às vezes dizem que ainda se ouvem móveis sendo arrastados à noite. E sussurros. Sempre os sussurros. O vizinho do quarto andar Marina mudou para um prédio antigo, barato e bem localizado. Tudo parecia tranquilo, até notar que todas as janelas do quarto estavam cobertas por cortinas pretas. Ela perguntou ao porteiro sobre aquilo e ele disse: apenas ninguém mora lá. Não pergunte mais. Mas certa noite, ao chegar tarde do trabalho, Marina viu algo que a deixou sem fôlego. Uma das janelas do quarto andar estava entreaberta. E alguém a observar. Os olhos escuros, fundos e cheios de raiva. Ela piscou, e a cortina foi fechada rapidamente. Na manhã seguinte, perguntei aos vizinhos sobre aquilo. Uma senhora idosa revelou. O quarto andar foi lacrado há 20 anos, depois que um morador enlouqueceu e matou todos os outros do andar, mas o corpo dele nunca foi encontrado. Dizem que ele nunca saiu de lá. Naquela noite, Marina acordou suando frio, com uma sensação horrível de estar sendo observada. Ao abrir os olhos, quase curioso, havia marcas de mãos em sua janela como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. O problema? Ela morava no 3º andar e ninguém deveria ter acesso ao 4º andar. Na manhã seguinte, Marina saiu para o trabalho e olhou para o prédio. O coração dela quase parou. A cortina preta da janela do quarto estava aberta e havia alguém acenando para ela.